exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador. Olá, estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. Queremos consagrar você, a tua vida, teus sonhos ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Também quero convidar você a escrever para nós, Caixa Postal 20548, CEP 81-810-981, Curitiba, Paraná. Ou ligue para nós no telefone 0800 410 6060 para todo o nosso Brasil. E para você da região de Curitiba, 3221 6060. Nós estamos começando mais um estudo de mais um livro. Esse programa também é formativo. E agora nós vamos estudar o livro de Scott, Salve Santa Rainha, Mãe de Deus na Palavra de Deus. E hoje a gente vai ler a introdução, que diz o seguinte: Cada filho de Maria, confissões de um filho pródigo mariano. Com toda a minha piedade recém-descoberta, eu tinha ainda 15 anos e era muito consciente da minha tranquilidade. Havia apenas alguns meses, se tinha deixado para trás vários anos de culpa juvenil e aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador. Meus pais, que não eram particularmente presbiterianos devotos, notaram em mim uma mudança e de coração me aprovaram. Se a religião fosse para me manter fora daquela culpa juvenil, então que assim fosse. O zelo pela minha nova fé me consumia a maior parte do tempo. No entanto, no dia de primavera, eu estava consciente de que algo mais me inquietava. Tinha um problema estomacal com todos os desagradáveis sintomas. Expliquei minha situação para o meu professor na sala de aula, que me mandou para a enfermaria da escola. A enfermaria, depois de verificar minha temperatura, me pediu para deitar, enquanto ligava para minha mãe. A partir da conversa que ouvi, eu poderia dizer que iria para casa. Senti um alívio imediato e cochilei. Acordei com um som que me golpeou como uma navalha. Era a voz de minha mãe, que estava cheia de piedade materna. Ela me disse, quando me viu ali. Então, de repente, me ocorreu: minha mãe vai me levar para casa. O que vão pensar meus colegas ao verem minha mãe saindo comigo daqui? E se ela tentar colocar um braço sobre mim, serei motivo de chacota. A humilhação estava a caminho. Eu já podia ouvir as caras zombando de mim. Você viu a mãe dele enxugando sua testa? Se eu fosse católico, sentiria nos 15 minutos seguintes o meu purgatório. Para minha imaginação evangélica, porém, o inferno. Então olhei fixo para o teto acima do sofá da enfermaria e tudo que eu podia ver era um longo e insuportável futuro como o filhinho da mamãe. Sentei-me para enfrentar aquela mulher se aproximando de mim com a máxima piedade. Na verdade, foi a piedade dela que eu achei mais repugnante. Afinal, dentro da compaixão de toda mãe, está a necessidade do seu pequeno. E aquela forma de carência e pequenez definitivamente não era legal. Mãe, sussurrei
antes que ela pudesse dizer uma palavra: você não poderia sair daqui antes de mim? Não quero que meus colegas vejam você me levando para casa. Minha mãe não disse uma palavra, deu meia volta, saiu da enfermaria da escola, direto para o carro, menino. De lá, me levou para casa e perguntou-me como eu me sentia, se certificou de que eu fosse para a cama com os remédios habituais. Foi por um triz, mas eu tinha certeza de ter escapado com tranquilidade. Fui me deitar numa quase perfeita paz. Naquela noite eu pensei sobre a minha calma novamente. Meu pai foi até meu quarto para ver como eu estava me sentindo. Bem, respondi. Então ele me olhou seriamente. Scott, disse ele, sua religião não significará muito se tudo não passar de simples palavras. Você tem que pensar sobre a maneira como trata as pessoas. E aí veio o puxão de orelha. Nunca se envergonhe de ser visto com a sua mãe. E eu não precisava de explicações. Podia ver que papai estava certo. E tive vergonha de mim mesmo por ter me envergonhado de minha mãe. E nós temos aqui então uma pessoa muito querida, muito amada, pelo menos no meu coração, o Padre Julinho. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. E a gente quer escutar agora, né? Você. Meu coração fica muito feliz de estar com a senhora hoje, participando desse programa. E quantas vezes, ouvindo o relato, né, do Scott Hahn, que falava da vergonha que sentiu da mãe, e às vezes isso acontece dentro do mundo católico. Nós temos a Virgem Santíssima como nossa mãe, ela que vem ao nosso encontro, e quantas vezes, porque ao longo da nossa vida ouvimos tanta coisa, que não devemos adorar imagens, que não devemos adorar Maria, e deixamos de amar a mãe de Jesus como nossa mãe. Por isso, eu queria partilhar hoje a palavra do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 seguintes, diz assim: junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe de perto dela, o discípulo que a amava disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo recebeu-a em sua casa. Quando eu era jovem, antes de seminário, antes de pensar em ser padre, por ouvir tanta coisa que nós tínhamos que amar Jesus e apenas Jesus, eu tinha receio, sempre fui católico, mas eu tinha receio de amar a Virgem Santíssima. Depois de muito tempo eu ouvi uma frase de São Maximiliano Maria Kolbe, que me ajudou a amar a Virgem Santíssima de todo o meu coração. São Maximiliano, ele certa vez disse assim: não tenha medo de amar a Virgem Maria. Por mais que você a ame, você nunca vai conseguir amá-la como seu Santíssimo Filho amou. E isso foi libertador para o meu coração. Porque se Jesus amou a sua Santíssima Mãe de todo o coração, e nem por isso, evidentemente, caiu em pecado, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, também nós não pecaríamos por amar. Principalmente porque, aqui no Evangelho eu te mostrei, depois você confere, João 19, 25 seguinte, Jesus dá a sua mãe a João. Diz a ele: mulher, eis aí o seu filho, e filho, eis aí a sua mãe. Nesse sentido, Jesus dá a sua mãe para que pudéssemos amá-la. Até porque seria impossível amar o filho sem amar a mãe. Tão impossível também seria honrar o filho sem honrar a mãe. Não dá para honrar o filho sem honrar a mãe. Eu digo isso porque eu sou padre. E é interessante, porque lá na minha paróquia, minha mãe não vai sempre, mas quando ela vai, eles dizem assim: olha aí, a mãe do padre. Então, todas as vezes que olham para minha mãe, se lembram de mim. Não porque minha mãe não tenha valor ou dignidade, claro que ela tem. A minha mãe é muito amada por Deus. Mas ao olhar para minha mãe, o meu povo lembra do padre deles, no caso, que sou eu. Assim a Virgem Santíssima. Quanto mais nós a amamos, mais ela nos ensina a amar o seu filho. Não dá para amar o filho sem amar a mãe. Por isso, você que acompanha esse programa, eu te convido, tenha a coragem
de amar a Virgem Santíssima. Tenha coragem de pedir a Jesus: Jesus, me ajude a amar a sua mãe. Não tenha medo de rezar assim. Se você não tem intimidade com Nossa Senhora, se você não tem intimidade com o Santo Terço, peça na sua oração: Jesus, me ensine a amar a sua mãe como o Senhor a ama. Porque eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando, quanto mais você se aproximar de Nossa Senhora, mais você vai amar o seu Santíssimo Filho. Quanto mais você se aproximar do Santo Terço, porque o terço ele é cristocêntrico. Em todos os mistérios do terço, nós meditamos sobre a vida de Jesus. E quem fala melhor do Filho, senão a mãe? Então, no terço, nós aprendemos a amar o Filho. Então, você que está acompanhando, que Deus te abençoe e que você possa pedir a Jesus na sua oração: Jesus, me ensine a amar mais a sua mãe. Você vai ver o quanto a sua vida vai ser transbordada da graça do céu, das bênçãos de Deus. Deus abençoe você. Que lindo que é isso, né? A gente vai fazendo essa experiência profunda de olhar para a mãe e ver o filho de verdade. Por isso, olhar para a mãe, tá vendo o padre. Então, nós vamos para o nosso intervalo. O padre vai continuar falando e vai falar do testemunho dele. Você fica aí, a gente já volta. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, em Deus, meu Salvador. Olá, estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus, nos passos da Virgem Maria pela TV Evangelizar. Alegria imensurável ter você. Para isso, ajude-nos a manter essa TV no ar. Seja um sócio dessa obra. Ligue 0800 410 6060 para todo o Brasil e 221 6060 para Curitiba e região. Ou pelo QR Code que está aparecendo para você aí agora. Então, quanto mais você ajuda uma obra de Deus, mais você permanece nela e mais você faz o que ela faz. Então é maravilhoso a gente poder hoje ter pessoas aqui pregando, evangelizando, porque você está colaborando. Padre, então agora nós queremos escutar o seu testemunho. Sei que você tem muitos, né? Mas pelo menos um testemunho. Irmã, eu vou dar o testemunho hoje. Falamos de Nossa Senhora, mas uma experiência que eu tenho, uma das primeiras experiências que eu tenho com a Virgem Santíssima. E num momento muito difícil da minha casa. Eu entrei no seminário em 2005. E nesse tempo, meu pai havia falecido um tempo atrás, minha mãe ficou em casa com a minha irmã mais nova. E eu fui. Falei: Jesus, cuida da minha casa que eu quero ir fazer a sua vontade. Entrei em fevereiro de 2005. Em maio de 2005, claro, já havia falado com a minha mãe antes, mas em maio de 2005 minha mãe liga para o seminário, naquele tempo não podia ter telefone celular. E a minha mãe disse assim para mim: estou voltando do cardiologista e ele disse que eu tenho um problema no coração e eu vou ter que fazer alguns exames. E aí, naquele dia, foi um balde de água fria para mim, porque meu pai havia falecido, eu, como homem da casa, estava fora. Naquela noite, naquela madrugada, eu fui para a Capela do Santíssimo e eu falei para Jesus da seguinte oração: Senhor, eu não vou sair, porque se eu sair do seminário, hoje eu sou um seminarista com uma mãe com problema no coração.
Se eu sair do seminário, eu vou ser um ex-seminarista com a mãe com problema no coração. Então, cuida, Senhor, da minha mãe, porque eu vou permanecer aqui. No dia seguinte, tomei café, conversei com os meus irmãos de turma, falei, por favor, rezem pela minha mãe, porque ela está com problema no coração. No dia mesmo, à tarde, o vice-reitor do seminário trouxe um vidrinho pequenino de água e disse assim, Julinho, o povo me chama de Julinho desde muito menino, Julinho, dê essa água para sua mãe e peça para ela tomar e fazer uma oração, porque essa água é da fonte de Lourdes, lá na França. No sábado seguinte, fui em casa, dei o vidrinho para minha mãe e disse assim, mãe, Nossa Senhora apareceu lá na França há muito tempo. E lá até hoje mina uma água que faz milagre. Quando a senhora for rezar, a senhora reza e bebe essa água. A minha mãe, na minha frente, irmã, abriu o vidrinho de água, baixou a cabeça por uns 10 segundos e bebeu aquele vidrinho de água. E continuamos. Algumas semanas depois, ela me liga no seminário e diz assim, estou voltando do cardiologista. Eu disse, então, mãe. Ela disse assim para mim, e isso é interessante. Ela disse, meu filho, ele abriu o meu exame antigo e abriu o meu exame que eu fiz hoje. Ele disse assim para mim, olha, dona Rita, se não fosse eu que tivesse feito esses 2 exames, eu diria que tem um errado. Mas daqui nesse primeiro, a senhora tinha um problema no coração e aqui nesse segundo, a senhora não tem mais nada. E aí já se vão 18 anos, fazer 19 anos, nesse tempo em que minha mãe foi curada milagrosamente. Fez uma oração simples, baixou a cabeça, eu tenho certeza que naquela hora ela pediu que Deus a curasse e a Virgem Santíssima, mãe, auxiliadora que é, ouviu e intercedeu pela minha mãe. Esse milagre me ajudou muito, porque depois eu falei, então é aqui mesmo que o Senhor quer que eu fique. É aqui que o Senhor deseja que eu permaneça. E a mamãe está curada até hoje. Vai, volta ao médico e ele diz, a senhora, como diz o ditado, a brincadeira, tem um coração de bebê, de criança. Então, esse milagre, pelas mãos da Virgem Santíssima, de forma tão simples, alcançou a minha casa e eu tenho certeza que alcançou o meu ministério e alcançou a minha vida e por isso hoje eu estou aqui. Porque eu não sei o que poderia acontecer se naquele dia minha mãe não tivesse ficado curada. Então, você que acompanha esse programa, tenha certeza, a Virgem Santíssima, mãe amorosa que é, apresenta as suas intenções também a nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo de pedir a ela que apresente as suas necessidades ao seu Santíssimo Filho. E falando de Lourdes, padre, eu tive a graça também de presenciar muitos milagres com a água de Lourdes. Quando eu vou para Lourdes, as minhas malas sempre vêm cheias de água. Eu trago muita água. Tudo que eu posso trazer de água de Lourdes, eu trago. Por quê? Porque eu sei que um vidrinho desse, doado para quem tem fé, realmente é um milagre imenso que a pessoa vai obter. Então, quem vai em Lourdes sabe do que eu estou dizendo. É impossível em Lourdes e sair do jeito que entrou. Porque a água de Lourdes é um mistério da fé. Não tem explicação humana nenhuma aquela água. E quando a gente faz a experiência de entrar dentro daquela água, porque antigamente a gente tinha essa graça de ir em Lourdes, antes da pandemia, e entrar dentro dos tanques, são vários tanques de água de Lourdes. Então a gente tinha essa graça de entrar. Claro que para entrar lá tem também um número de pessoas, tem que fazer uma fila, tem uma preparação, a pessoa entra sem roupa nenhuma, ela entra sem nada. Ela entra dentro daquele tanque de água e pode estar caindo neve, pode estar caindo gelo, pode estar muito frio, não importa. A água, você entra, quando você entra, é como se aquela água queimasse você inteirinho. E quando você sai dela, você sai seco. Você não precisa de toalha para se secar. Você sai seco. Então, padre, isso é um mistério da fé, não é? É verdade, irmã. E que beleza, Deus me deu a graça de poder vivenciar. Porque depois do milagre, deste milagre, porque claro, a gente já conhece a veneração à Virgem Santíssima, mas aí eu fui me aprofundar
sobre Lourdes, fui estudar sobre Bernadette, que eu amo de todo o coração, certamente minha amiga do céu, e é uma beleza. Eu tive a graça de poder também, irmão, eu fui antes da pandemia, entrar naqueles tanques e é literalmente isso, o corpo inteiro queima. Uma água gelada, parece que saiu da geladeira, mas você sai e o corpo queima, e eu tenho certeza que aquele lugar é terra de milagre, porque a Virgem Santíssima apareceu para aquela tão pequenina jovem, e que foi tida até como louca, mas que certamente a mãe de Jesus falou com ela, a bela senhora, como ela dizia, né? A bela senhora. Que beleza, Deus me deu a graça de poder estar lá e vivenciar e experimentar muitos milagres. Que lugar bonito, quanta gente que chega lá, né? Até com cadeiras de roda, carregados, e saem de lá curados. Certamente a intercessão poderosa da bem-aventurada que nos alcança. E eu tive a graça também de ir lá, padre, agora que não está entrando mais no tanque. A gente faz as mesmas filas e a gente então entra lá e eles rezam com a gente uma oração em espanhol, em italiano, na língua que cada um entende. E eles então derramam aquela água um pouquinho na cabeça, um pouquinho na mão. E a experiência é tão profunda. Eu falei assim para Deus, falei, olha, a gente vive o sobrenatural de qualquer jeito. Entrando no tanque, aquelas pessoas derramando aquela água sobre a gente, é uma coisa incrível, não tem explicação humana de jeito nenhum. E a gente vai fazendo essas experiências, e o que Deus nos mostra, né? Deus nos mostra que quanto mais a gente experimenta de tudo isso, a gente enxerga Deus, a bondade de Deus. Tudo que Nossa Senhora quer ali naquele lugar, eu creio que é mostrar quem é o filho dela. Até porque a gente vai num lugar, está tendo adoração. A gente vai num lugar, está tendo missa. A gente vai num outro lugar, as pessoas estão rezando o terço. Então as pessoas, como você mesmo disse, o terço também é cristológico. A gente está exaltando o nome do Senhor. Então, para mim, é um lugar que Deus preparou para a gente enxergar o Senhor como Ele é. Nossa Senhora, ela quer tirar as vendas dos nossos olhos para a gente enxergar o Filho dela. Então, você que talvez está em casa e não consiga ainda entender a dimensão, talvez você nem acredita, talvez você nem é da Igreja Católica, nem acredita na força desta água, mas eu digo para você, a água realmente é milagrosa. E a água é milagrosa não porque faz só os milagres físicos, só a cura de cego, de paralítico, porque ali naquela água tem cura de diversidades de coisas. Nós temos um padre muito amigo nosso, todo tomado pelo câncer. Então ele tinha pela medicina poucos dias de vida e o médico disse a ele que não tinha o que fazer mais. Então ele ganhou uma viagem para Lourdes e ele disse, eu vou para Lourdes, como é o meu último sonho nessa terra, eu vou para Lourdes porque eu quero pelo menos conhecer Lourdes antes de morrer, já que eu vou morrer mesmo. E ele foi e se banhou nesta água de Lourdes. E para a glória de Deus, ele voltou embora e ele foi assim, percebendo que ele não estava a mesma pessoa que ele foi. Foi fazer os exames e quando ele fez todos os exames, ele não tinha mais nenhum câncer. E isso já tem mais de 20 anos. Até hoje, ele vai todo ano em Lourdes para agradecer o grande milagre da vida dele. Bem, nós vamos sair então do nosso intervalo, daqui a pouco nós vamos voltar com a nossa oração e vamos sair cantando. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, augusta
estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria. É uma alegria falar de Nossa Senhora, é uma alegria falar de água de Lourdes. Eu sei que já tem um monte de gente dizendo como que eu consigo essa água, mas o Espírito Santo vai lhe dar a graça de você ter um dia, um pouquinho dessa água, tenho certeza. Bem, estamos aqui com o nosso querido Padre Julinho, que é lá do Rio, né, Padre? Você não falou, ele tem feito... Verdade. O Padre Julinho tem feito um trabalho muito grande na internet. Fala para eles, suas redes sociais. Eu sou padre da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Vou fazer 11 anos de padre agora, no dia 6 de abril. E Deus tem me convidado a ir além dos limites paroquiais, né? No meu Instagram eu tenho tentado trabalhar com os casais, com as famílias. Quantos casais estão sendo feridos, né? Quantas pessoas estão se ferindo, se machucando e não sabem lidar. É impressionante, porque como o casamento é um relacionamento a dois, eles acham que basta, eu quero casar, você quer casar comigo, e aí pronto. Mas não é pronto, né? E aí, a partir daí, começam a se ferir, a se machucar, e um amor que poderia ser para sempre tem parado por causa. Então, tenho tentado trabalhar com os casais, alcançar os casais. Claro, eu sou padre para todos, né? Mas de forma muito especial, hoje no meu ministério, eu tenho tentado alcançar os casais, mostrando para eles, sim, é possível ser feliz. Ontem, na caixinha lá no Instagram, um homem perguntou: padre, como amar a minha esposa depois de uma traição? E aí eu respondi lá na caixinha, disse para ele assim: se doando mais. Mas aí, o se doar mais não é só fazer algo físico. E aí expliquei que o prefixo per significa através de. É um prefixo de intensidade. Como que se doa mais? Perdoando. O perdão é uma doação inteira. É dar mais do que o outro merece. O problema é que hoje o amor tem sido tratado como um merecimento. Então, se você errou comigo, você não merece ser amado. Se você não merece ser amado, eu te abandono. Então, perdoar é amar quando o outro não merece, até porque amor nunca foi merecimento. Se o fosse, nosso Senhor não teria se encarnado no seio da Virgem Santíssima, não teria crescido no nosso meio, morrido e ressuscitado por nós. Então, dessa forma. E aí, no fim do vídeo, e eu termino a breve história, eu disse: mas tem muita gente que ainda não está preparado para essa conversa. Porque a gente pensa que perdoar é sentimento. Perdoar é decisão de amar. Amar além do limite do merecimento do outro. Porque Deus nos amou sem merecimento algum de nossa parte. Isso é forte, padre. Então nós vamos rezar agora, vamos cantar, porque eu confirmo, nós estamos vivendo um tempo que precisamos investir nos casamentos. Precisamos investir nos casais e muito. E a gente vai rezar agora também junto com o padre por você, que talvez está enfrentando uma situação assim. Vamos cantar e pedir ao Senhor esta graça. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com eu preciso mais de ti.
Você que se encontra com medo agora diante de uma doença, você que está com um diagnóstico e essa doença tem causado pânico em você, medo de morte, tristeza, coloca a mão sobre esta doença. Nós queremos orar por você. Nós queremos pedir ao Espírito Santo agora que te visite, que queime essa doença. Assim como a mãe do padre teve tanta fé quando ela rezou aquela hora, ela rezou com fé. Reza agora também com fé, com coragem. Deus tem o poder para lhe curar e Ele pode. Jesus coloca no meu coração que você precisa confessá-lo hoje de novo como Senhor e Salvador da sua vida. Você que andou distante, você que fugiu da presença dele, você que se afastou, você que caiu numa vida de pecado, você que não o procura mais na confissão, você que não o recebe na Eucaristia. Jesus coloca no meu coração para declarar hoje que você precisa dizer: Jesus, eu te confesso novamente como Senhor e Salvador da minha vida. Você que está acompanhando este programa, confesse Jesus, diga: Jesus, eu quero te confessar como Senhor e Salvador. Eu quero te confessar como Senhor da minha vida, como Senhor da minha casa, Senhor do meu matrimônio, Senhor da minha saúde. Confesse, porque as muralhas, as barreiras serão quebradas, as maldições serão vencidas a partir do momento em que os teus lábios e a tua vida professar Jesus como Senhor e Salvador. E permita que o Espírito Santo realize uma obra de conversão na sua vida. Você que não se confessa por vergonha, você tem vergonha de falar ao Padre o teu pecado. Deus está curando a tua vergonha neste momento. Deus está te libertando até mesmo desta autocondenação. Você diz: eu estou condenado mesmo, não adianta mais. Em nome de Jesus Cristo, na autoridade do sangue do Cordeiro, eu peço agora, Jesus, derrama o teu sangue sobre esta pessoa, liberte esta pessoa, volte para a mesa do altar, volte para a confissão, que nesta Semana Santa, que na semana que antecede a Páscoa do próximo ano, você possa dizer ao Senhor: eu te dei neste ano um presente maravilhoso.
você vai fazer uma reflexão da tua vida, o quanto que você é bom, o quanto que você é maravilhoso, e você vai dar este presente ao Deus Todo-Poderoso. De ti preciso mais que tudo dessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou todo teu. Que pena que nós chegamos ao fim do nosso programa, mas a minha gratidão ao Padre Julinho, Obrigado. aos nossos músicos, a todos aqueles que trabalharam hoje com a gente, e a você que estava até agora com a gente. Quero pedir que o Padre dê uma bênção para você, sacerdotal, uma bênção de cura, uma bênção de milagres, e até a próxima semana com a graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. De ti